Este vídeo vai te levar por uma jornada profunda através da vida do apóstolo João, uma história real, marcada por amor, fidelidade e revelações eternas. Assista com o coração aberto. Ele era apenas um jovem pescador da Galileia. Cresceu ouvindo o barulho das águas, sentindo o cheiro forte do mar e carregando redes pesadas que mal cabiam em suas mãos magras. Seu nome era João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Sua vida parecia destinada à rotina, até que um homem passou por ele com um olhar que penetrava até a alma. Era Jesus. Ele não explicou muito, não prometeu riquezas, apenas disse: "Segue-me." E naquele instante, algo dentro de João que ele mesmo não entendia se incendiou. Sem pensar duas vezes, deixou as redes, o barco, o pai e seguiu. Ele não era como os outros, era mais novo, mais calado. Enquanto alguns discutiam sobre poder, João se perdia no olhar de Jesus. Observava cada gesto como quem quer entender os mistérios da eternidade. Tinha sede de algo maior do que a vida podia oferecer, e em cada palavra de Cristo ele sentia essa sede sendo saciada. Jesus não era só um mestre, era o próprio amor em forma de homem, e João o sabia, ele o sentia. Quando o mestre tocava um leproso, João via pureza. Quando chorava por um amigo morto, João via o céu sangrando de compaixão. Chamavam-no de Filho do Trovão. Ele e Tiago tinham esse temperamento explosivo, impaciente. Mas Jesus não via apenas isso, via o que ele ainda seria. Com o tempo, o trovão virou brisa, a fúria virou compaixão, a pressa virou permanência. João não queria ser o maior, queria estar mais perto, queria ouvir o coração que batia dentro do Filho de Deus. E teve esse privilégio. Na ceia, enquanto os outros comiam, João reclinou sua cabeça no peito do mestre. E ali, entre batimentos e silêncio, ele ouviu coisas que ninguém mais ouviu. Intimidade, amor, eternidade. Aquele momento não foi só um gesto de afeição, foi uma marca. João seria para sempre aquele que esteve mais próximo. Não por arrogância, mas por desejo puro. Ele não buscava aplausos. Buscava presença, e Jesus o recebeu assim, como um amigo, como um irmão, como um filho. Esse foi o início de uma jornada não de fama, mas de revelação. Uma jornada onde o coração seria mais importante que os feitos, onde a permanência seria mais valiosa que a velocidade, onde o amor seria a mensagem principal. Ali começava a história do discípulo amado. Aquele que andaria com Jesus até a cruz, que veria o Salvador agonizar e ainda assim permaneceria, que seria confiado com a mãe do Senhor, que seria perseguido, preso, exilado, mas nunca abandonado. João não seria conhecido pelas multidões que curou, nem pelos mortos que levantou, mas seria lembrado como o homem que ouviu o coração de Cristo e nunca mais foi o mesmo. Aquele que viu o céu se abrir e viveu para contar. O momento mais sombrio da caminhada chegou. O Filho do Deus vivo, aquele que acalmava tempestades e ressuscitava mortos, agora estava preso, ensanguentado, sendo levado como um criminoso. Todos fugiram, todos se esconderam, mas João ficou. O medo apertava o peito, mas algo maior o mantinha de pé: o amor. João não suportava a ideia de Jesus sofrer sozinho. Ele caminhou entre os guardas, misturado à multidão enlouquecida, com os olhos cheios de lágrimas e o coração em pedaços. Queria fazer algo, dizer algo, mas tudo o que pôde fazer foi permanecer. No alto daquele monte maldito chamado Calvário, entre gritos, zombarias e dor, João viu seu mestre ser levantado numa cruz. Os pregos atravessaram carne e esperança. A coroa de espinhos rasgou a fronte do Rei da Glória. Mas mesmo em meio à angústia, Jesus não estava sozinho. A seus pés, 3 pessoas resistiam: Maria, sua mãe, Maria Madalena e João, o discípulo amado. Eles não podiam tirá-lo dali, mas podiam amá-lo até o fim, e isso foi tudo.
A cena partia o coração, o sangue escorria, o corpo tremia, os olhos se apagavam. Mas foi nesse instante que João ouviu uma das declarações mais dolorosas e sagradas da história. Jesus, ofegante, olhou para ele e para Maria e disse: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, João recebeu não apenas uma missão, recebeu um legado: cuidar da mãe do Salvador, honrar aquele amor até o fim. Aquilo não era um favor, era um privilégio eterno. O mundo escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. E João presenciou tudo. Quando Jesus deu seu último suspiro, algo dentro de João também morreu. Um silêncio profundo tomou conta da alma. Ele não gritava, não se desesperava, apenas chorava em silêncio. O homem que havia amado como ninguém, o homem que curava com o toque e ensinava com os olhos, estava morto. E João ficou ali, até que o corpo fosse retirado, até que a última lágrima caísse. Os dias seguintes foram um vazio sem fim. João cuidava de Maria como um filho de verdade. Caminhava pela casa lembrando de cada palavra, cada milagre, cada risada. Mas agora tudo estava em silêncio. Até que no terceiro dia, o silêncio foi quebrado por um sussurro de esperança. As mulheres correram dizendo: Ele vive! Pedro correu. João correu mais rápido. Chegou primeiro ao túmulo, olhou para dentro e viu o lençol, o vazio, a ausência. Mas naquela ausência havia glória. João acreditou. Não precisou ver o corpo, só o vazio bastou. Porque quem conheceu o coração de Jesus sabe reconhecer sua presença até no silêncio. A cruz o quebrou, mas a ressurreição o refez. João nunca mais seria o mesmo. Ele agora carregava não só a memória de Jesus, mas sua mensagem. E isso o mundo não poderia calar. Os dias após a ressurreição foram como um amanhecer lento. A luz voltava aos poucos. Jesus apareceu aos discípulos, partiu o pão, mostrou as mãos furadas. E João estava sempre lá, silencioso, atento, com o coração em chamas. Ele não precisava fazer perguntas. Só de olhar nos olhos do Mestre ressuscitado, ele entendia. Aquela presença era tudo, era mais do que vida, era a eternidade encarnada. E João sabia, o mundo jamais voltaria a ser o mesmo, nem ele. Mas com a ascensão veio o silêncio novamente. Jesus subiu aos céus e os discípulos ficaram olhando para cima, tentando entender o que fazer agora. E João fez o que sempre soube fazer. Permaneceu na oração, na comunhão, no amor. No cenáculo, ele viu o Espírito Santo descer com poder. Línguas de fogo, vozes em línguas estranhas, gente quebrantada. Ali começou a igreja. E João foi um dos pilares, mas não o pilar que gritava, era o que sustentava em silêncio. O tempo foi passando e muitos dos seus irmãos foram sendo mortos. Tiago, seu irmão de sangue, foi o primeiro, decapitado. Pedro, preso e crucificado. Tomé, morto longe de casa. Cada notícia era uma facada no peito. Mas João continuava firme, ensinando, escrevendo, amando. Velho, mas cheio de fogo no coração. Ele viu gerações se levantarem e caírem. Viu falsos mestres, perseguições, heresias, mas sua fé não se apagava. Ela era sustentada por algo mais profundo, algo que o mundo não podia tocar. João era agora o último dos 12, o único que ainda caminhava sob o sol, o único que havia recostado no peito do Verbo. Ele não reclamava da solidão. Ele a transformava em adoração. Quando as dores do corpo vinham, ele lembrava da cruz. Quando a saudade apertava, ele fechava os olhos e via o rosto de Jesus. Quando a angústia vinha à noite, ele escrevia. Cartas cheias de amor, cheias de verdade, cheias de Cristo. Porque ele sabia, a maior arma contra o mundo é o amor. Foram anos, e mesmo idoso, João não parava. Suas palavras eram firmes, mas doces.
Seus olhos eram profundos, cheios de história. Quando falava de Jesus, era como se falasse de alguém que ainda estava por perto. E de fato estava. Ele dizia: "Filhinhos, amem uns aos outros." Simples assim. Mas por trás disso, havia uma eternidade inteira de experiência com o Deus que se fez homem. João sabia o que dizia, porque ele viu, ouviu, tocou e jamais esqueceu. Mas nem todos suportavam ouvir. O Império Romano tentava calar sua voz. Ele foi perseguido, ameaçado e um dia preso, acusado de não negar o nome de Jesus. E mesmo assim ele permaneceu, sem espada, sem exército, apenas com a verdade no peito e o amor nas mãos. O velho João agora seria levado para longe, para um lugar deserto, um lugar de exílio, uma ilha chamada Patmos. Mas o que os homens não sabiam era que quem caminha com Cristo nunca está só. Patmos, uma ilha deserta, rochosa, solitária. Um lugar usado por Roma para se livrar dos problemas. João era agora um velho frágil aos olhos do mundo, mas carregava em si o fogo de um jovem que conheceu o próprio Deus. Lançado naquele lugar árido como castigo por não negar o nome de Jesus, João sabia que mesmo sozinho não estava só. Ele caminhava entre as pedras e o vento, orava entre os espinhos e a saudade, e adorava entre a dor e a esperança. Seus olhos viam o vazio, mas seu espírito permanecia cheio. A cada pôr do sol naquela ilha esquecida, João sentia algo maior se aproximando. O mesmo Jesus que ele seguira em terra firme, agora começava a se revelar de uma forma diferente, mais gloriosa, mais intensa. Ninguém ouvia sua voz, ninguém lia suas cartas, ninguém dava ouvidos àquele ancião silencioso. Mas o céu ouvia. O céu preparava algo. E em um dia como outro qualquer, durante o descanso do corpo e a vigília do espírito, João ouviu uma voz que quebrava rochas, uma voz como trombeta, uma voz que o fez cair como morto. Aquele que ele conheceu como Cordeiro, agora vinha como leão. O Cristo glorificado apareceu. Não era mais o homem cansado da cruz, era o Rei da eternidade. Seus olhos eram como chamas, seu rosto brilhava como o sol, sua voz era como o som de muitas águas. E João, aquele que outrora reclinara a cabeça no peito de Jesus, agora não conseguia ficar de pé. Tremeu, chorou, caiu com o rosto em terra. Mas o Senhor, com a mesma ternura de sempre, tocou nele e disse: "Não temas." Aquela mão, outrora perfurada pelos pregos, agora o levantava com autoridade divina. E então o impossível aconteceu. Os céus se abriram diante dele. O véu entre o tempo e a eternidade foi rasgado. João viu coisas que nenhum homem havia visto: tronos, relâmpagos, seres celestiais com olhos por todo lado, anjos cobrindo os rostos, adoração que sacudia o universo. Ele viu o Cordeiro digno de abrir o livro selado, viu os 4 cavaleiros surgindo com força devastadora, viu juízo, viu glória, viu guerra, pragas, trombetas, taças da ira, viu o inimigo sendo lançado no abismo, viu o tempo se acabar, mas também viu esperança, viu multidões salvas com vestes brancas, viu o nome de Jesus exaltado acima de tudo, viu o diabo vencido, viu o novo céu e a nova terra, viu a nova Jerusalém descendo do alto como uma noiva adornada. Viu Deus enxugando dos olhos toda lágrima. João, o exilado, agora era o homem que via a eternidade diante dos próprios olhos. E mesmo velho, cansado, marcado por dores, seu coração ardia como nunca. Ele sabia que precisava escrever, precisava deixar registrado tudo o que Deus lhe mostrava. Não era para ele, era para a igreja, para nós, para os que viriam depois. Ali, em uma ilha seca, João foi tomado pela glória mais profunda, sozinho entre pedras, mas cercado pelos céus, esquecido pelos homens, mas tocado pelo próprio Deus. Ele escreveu, com lágrimas, com temor, com fé, com amor. Cada palavra era viva.
Cada revelação era como fogo nos ossos. Ele não escrevia para impressionar, mas para alertar, consolar, despertar. E até hoje, cada linha do Apocalipse ecoa nos corações dos que desejam ver a face do Senhor. João não voltou igual. Nunca mais foi o mesmo, porque quem vê a eternidade não consegue mais se apegar ao mundo. Depois do Apocalipse, João não era mais o mesmo. Seus olhos tinham visto o invisível, seus ouvidos tinham escutado os sons eternos e seu coração estava marcado por um fogo que o mundo não podia apagar. Mas Deus não o levou ainda. João ainda tinha algo a fazer. Com mãos trêmulas, mas alma firme, ele pegou o pergaminho e começou a escrever mais. Não visões, mas cartas. Cartas para filhos na fé, para igrejas que estavam se enfraquecendo, para irmãos que estavam esquecendo o primeiro amor. E sua mensagem era clara, poderosa, direta e simples. Amém. João agora era o último dos 12. Todos os outros já haviam sido mortos, mas ele ainda estava ali. E em vez de ódio, de revolta ou desejo de vingança, sua única insistência era: filhinhos, amem uns aos outros. Quem o ouvia podia até achar que ele estava repetitivo, mas João sabia, não havia nada mais profundo do que isso. Ele tinha andado com o amor em pessoa. Ele o viu morrer pelos seus inimigos. Ele ouviu a voz que perdoou enquanto sangrava. Ele recostou no peito daquele que não tinha pecado, mas se fez maldição por nós. E agora, mesmo idoso, mesmo com a voz fraca, cada palavra dele carregava autoridade. Quando falava de Jesus, seus olhos brilhavam. Quando falava da cruz, sua mão tremia. Quando falava do céu, ele sorria como quem já tinha estado lá. Ele escrevia não para se exaltar, mas para apontar, para gritar com letras: ele é real, eu vi, eu toquei, eu ouvi. João queria que todos soubessem: o que começou em lágrimas termina em glória. O que foi plantado na dor floresce em vida eterna, e que o amor de Deus é a única coisa que jamais passará. Enquanto o império crescia em poder e a igreja enfrentava perseguições e divisões, João escrevia com urgência. O mundo jaz no maligno, ele dizia, mas também afirmava: maior é aquele que está em vós. Suas palavras confrontavam e confortavam ao mesmo tempo. Eram como espada e abraço, como luz e bálsamo. E por onde suas cartas passavam, corações se incendiavam novamente. Vidas voltavam a crer. Igrejas se lembravam de quem eram, e a chama reacendia, porque a voz do último apóstolo ainda carregava a presença do primeiro amor. João não buscava glória, não buscava seguidores, não buscava reconhecimento. Seu único desejo era que Cristo fosse conhecido, que o mundo entendesse que Deus é luz e nele não há trevas, que quem ama permanece, que quem anda na verdade vive e que quem tem o Filho tem a vida. Ele não falava mais como um pescador da Galileia, mas como um profeta com o coração em chamas. Cada carta sua era como uma tocha acesa num mundo em trevas. E mesmo que muitos não ouvissem, ele continuava a escrever. Porque ele sabia que a palavra jamais volta vazia. Na última fase de sua vida, João era levado por discípulos, pois já não conseguia andar sozinho. Mas mesmo deitado com o corpo fraco, ele pedia para ser levado até onde os cristãos estavam reunidos. E lá, com a voz trêmula, ele dizia sempre a mesma coisa: filhinhos, amem uns aos outros. Era tudo o que restava, e era tudo o que importava. João, o discípulo amado, agora era o apóstolo do amor. Não por ter lido sobre isso, mas porque viveu isso, sentiu isso, viu isso na cruz, viu isso no trono, e queria que o mundo inteiro soubesse que o fim de todas as coisas é amar como ele nos amou. João já não caminhava com facilidade. As pernas doíam, os olhos estavam cansados, a pele marcada pelo tempo, mas dentro dele ainda queimava um fogo que nenhuma prisão, nenhuma perda, nenhum exílio conseguiu apagar.
Ele era o último dos que ouviram a voz de Jesus ao vivo, o último que viu o rosto do Salvador com os próprios olhos, o último que conheceu a ternura do Mestre, o peso da cruz, o brilho da ressurreição, o poder do Espírito Santo e a glória do céu. Isso fazia de João não um sobrevivente, mas uma testemunha. Em um mundo que já começava a se esquecer da origem do Evangelho, João era como um farol que ainda brilhava à beira do abismo. As novas gerações o cercavam com reverência. Queriam ouvir suas histórias. Queriam saber como era a voz de Jesus, como ele olhava, como ele sorria, como ele chorava. E João contava, não com orgulho, não como quem viveu uma aventura, mas como quem carrega um tesouro frágil demais para se perder. Ele era tudo, ele dizia. Tudo que os profetas esperaram, tudo que os anjos anunciaram, tudo que minha alma precisa. Foi nessa fase que ele escreveu seu evangelho, mas diferente dos outros, ele não começou pela genealogia, nem pelos milagres. João foi direto ao ponto, começou no céu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não queria só contar o que Jesus fez, queria revelar quem ele é, Deus encarnado, luz do mundo, vida verdadeira, o Cordeiro que tira o pecado, a videira que sustenta, o caminho, a verdade e a vida. João revelou a essência, porque só ele tinha visto o coração de Cristo de tão perto. Cada capítulo do seu evangelho era como uma janela aberta para o céu. Os milagres eram sinais, os diálogos carregavam eternidade e cada detalhe era cheio de glória. João não escrevia correndo, escrevia orando. Cada palavra era pesada, santa. E quando chegou ao fim, ele disse, há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas, nem o mundo inteiro poderia conter os livros. Era como se dissesse, o que estou te mostrando é só um fragmento, só um vislumbre da grandeza dele. E mesmo assim, esse fragmento já é suficiente para mudar destinos. Ele não escrevia para si, escrevia para que todos crescem, para que o amor de Cristo não fosse esquecido, para que ninguém duvidasse de que Deus se fez homem e viveu entre nós. João não era apenas um velho sábio, era a última chama acesa entre os gigantes, era o eco vivo do Verbo, a última testemunha de uma geração que andou com o Eterno, e ele sabia que o fim estava próximo, mas não temia. Ele já tinha visto o fim, já tinha visto o trono, o juízo, a eternidade, e o que viu era bom, era justo, era glorioso. O tempo passou. As forças diminuíram, as visitas ficaram mais raras, mas a presença de Deus nunca foi embora. E mesmo que as palavras já lhe faltassem, seu olhar ainda dizia tudo. Permaneçam, não desistam, ele é real, ele virá. João, agora com o corpo curvado e o espírito em paz, entregava seus últimos dias não em reclamações, mas em oração. E cada respiração era como uma semente lançada no tempo. Porque quando um homem conhece verdadeiramente a Cristo, ele não morre, ele transborda. Os dias estavam mais lentos. O corpo de João já não respondia com facilidade. Seus olhos demoravam a abrir pela manhã. Suas mãos tremiam ao tocar os rolos das Escrituras. Mas sua mente permanecia afiada, e seu espírito sereno como um mar sem vento. Ele sabia, o fim estava próximo, não um fim de desespero, mas de reencontro. Porque para quem viu o trono, a morte não assusta. Ela apenas abre a porta. E João, aquele que tanto escreveu sobre a vida eterna, agora sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. Era tarde, a casa estava em silêncio, o sol se punha devagar. Alguns discípulos jovens estavam ao redor da cama. Ninguém dizia uma palavra. Eles sabiam que estavam diante de algo sagrado. João respirava com dificuldade, mas seus olhos ainda brilhavam. E então, com voz quase imperceptível, ele disse: guardem tudo o que ouviram. Não mudem uma vírgula.
Vivam em amor, paguem o preço. Ele virá. Um silêncio tomou o ambiente, como se o céu inteiro estivesse ouvindo. As últimas palavras de um apóstolo não eram sobre ele, eram sobre Jesus. De repente, seus olhos se voltaram para o alto. Ninguém sabia o que ele via, mas sabiam que não era deste mundo. Um sorriso se formou em seu rosto cansado, e então ele descansou, sem agonia, sem medo, sem resistência, como quem apenas fechou os olhos e voltou para casa. João, o último dos 12, havia partido, mas algo permaneceu. Sua presença, sua marca, sua voz, suas palavras gravadas em papiros e corações. O discípulo amado agora estava com o amado, e isso bastava. A notícia se espalhou rápido entre os cristãos. João se foi, uns choravam, outros se calavam, alguns caíam de joelhos. Todos sabiam, uma era havia terminado. O último elo com Jesus em carne agora estava no céu, mas sua obra continuaria viva até o fim. Seu evangelho seria lido por gerações. Suas cartas consolariam perseguidos. Suas palavras moldariam discípulos. E o Apocalipse continuaria ecoando em tempos de trevas. Ele se foi, mas a voz dele ainda grita no tempo. Amem, permaneçam, ele virá. E, de fato, cada geração ouve essa voz de forma diferente. Em tempos de dúvida, João diz, nós o vimos. Em tempos de dor, ele diz, nós o tocamos. Em tempos de confusão, ele afirma, Deus é luz. Em tempos de ódio, ele lembra, Deus é amor. E quando o mundo tenta calar a verdade, a visão do trono se levanta com fogo e glória. João pode ter morrido em silêncio, mas sua mensagem vive em alta voz, porque ele não contou uma história, ele revelou o coração de Deus. E quem toca esse coração nunca mais é o mesmo. Hoje, ao ler o Evangelho de João, suas cartas e o Apocalipse, percebemos que não é apenas letra, é testemunho vivo. É um homem dizendo com a alma, ele vale tudo. João não precisou de espada, nem de poder, nem de fama, só de fidelidade. E por causa disso, atravessou séculos. Que sua vida nos lembre que o que nos sustenta não é força, é presença, não é aparência, é amor, não é religião, é Cristo vivo em nós. João foi o último apóstolo, mas o primeiro a ver o fim. E o que ele viu ainda está se cumprindo. Mesmo depois de sua partida, João ainda falava. Não com uma voz humana, mas com a força de cada linha escrita, com a chama de cada verdade que deixou para trás. Seus escritos se espalharam, copiados à mão, levados de cidade em cidade, escondidos em cavernas, lidos em segredo, proibidos por impérios, queimados por inimigos, mas sobreviventes, porque o que João escreveu não era dele, era do céu. Era do Espírito, era do próprio Deus, e ninguém pode apagar o que Deus escreve. Cada geração que surgia lia suas palavras com reverência e sentia algo inexplicável, um peso, uma presença, um chamado. Era como se João ainda estivesse ali, recostado no peito de Cristo, sussurrando verdades eternas aos ouvidos dos que têm fome. Seu evangelho passou a ser o mais lido, suas cartas, as mais pessoais, e o Apocalipse, a mais temida e adorada revelação da Bíblia. Milhões tentaram interpretá-lo, muitos falharam, mas todos, ao lerem, perceberam: isso não vem da terra. Isso arde, isso move, isso alerta, isso transforma. A voz de João ecoava por entre perseguições, prisões, guerras, fogueiras e sangue. Quando os cristãos eram levados ao Coliseu, suas palavras os fortaleciam. Quando estavam presos em masmorras, suas cartas os confortavam. Quando estavam prestes a morrer, sua visão do céu os fazia sorrir. Ele não lhes prometia escape, mas mostrava o fim. Um fim onde o Cordeiro vence, onde a dor acaba, onde a justiça triunfa, onde todo joelho se dobra diante do Rei dos Reis. João não escreveu para dar respostas rápidas, mas para acender fé que não se apaga.
Ao longo dos séculos, reis caíram, impérios ruíram, sistemas mudaram, mas a palavra de João permaneceu, porque não era feita de opinião, era feita de revelação. E onde há revelação, há poder. Ele mostrou que Jesus não é apenas um personagem do passado. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, a raiz e a estrela da manhã, o leão e o cordeiro. João nos ensinou que seguir a Cristo não é seguir regras, é seguir uma pessoa, é amar até doer, é permanecer até o fim, é ver com os olhos do coração. Hoje, em qualquer lugar do mundo, alguém abre a Bíblia e lê: no princípio era o Verbo, ou então, filhinhos, amem uns aos outros. Ou ainda, vi um novo céu e uma nova terra. E nesse momento João fala de novo, como se nunca tivesse morrido. Porque o homem pode passar, mas o testemunho permanece, porque não há lápide que consiga sepultar a verdade, não há distância que apague a glória, não há tempo que silencie a eternidade. João vive, não no corpo, mas na palavra, no espírito, no fogo do evangelho, na esperança do céu, na certeza de que ele virá. E quando ele vier, os céus se abrirão como João viu. O Filho do Homem virá nas nuvens, com glória, com poder, com juízo e com redenção. E todos os olhos o verão. Aqueles que creram celebrarão. E entre tantos nomes que serão lembrados, estará aquele homem simples que deixou tudo para seguir um olhar. João, o discípulo que amou até o fim. E que agora, no céu, vê face a face aquele a quem um dia apenas ouviu. A eternidade está só começando, e a voz dele ainda nos chama: preparem-se. Ele vem. Os séculos passaram, mas a chama não se apagou. Em cada geração, o nome de João atravessa paredes, toca corações e sacode consciências. Não por causa do homem, mas por causa da verdade que ele carregava. Porque João não escreveu sobre teorias religiosas. Ele escreveu sobre um amor que viu, um Cristo que tocou, um céu que o abraçou. Ele não fabricou palavras, ele traduziu visões, ele não construiu uma religião. Ele abriu uma porta para a eternidade, e essa porta ainda está escancarada para os que têm olhos para ver. Enquanto o mundo avança em ciência, tecnologia e filosofias, a mensagem de João permanece atual, porque ele não falava da superfície, ele falava do coração, e corações continuam sedentos. Ele falava da luz, e o mundo continua em trevas. Ele falava de amor, e o mundo continua carente. Suas palavras atravessam gerações como flechas lançadas do trono de Deus. Elas acertam em cheio aquele que ouve com atenção, porque o Espírito que inspirou João é o mesmo que ainda sopra hoje. Na juventude, João foi ousado, no meio da vida, foi firme, e na velhice, foi profundo. Sua caminhada é um mapa para todos nós. Um início impulsivo, uma transformação pela presença de Jesus e um fim glorioso. Cada fase da vida de João ensina algo. Ele nos mostra que não importa onde começamos, importa onde Cristo nos leva. Ele nos mostra que a maior honra não é ser lembrado pelos homens, mas ser íntimo de Deus. Ele nos mostra que o fim não é o túmulo, é o trono. E ainda hoje, quem se permite mergulhar em seus escritos, encontra vida. O Evangelho de João é o ponto de partida para muitos que chegam à fé. Suas cartas são bálsamo para os que estão feridos. E o Apocalipse é o despertador da alma, o livro que grita no fim dos tempos: acordem, o rei está voltando. Não é à toa que o inimigo tenta desacreditar sua palavra. Não é à toa que muitos evitam ler o que João viu, porque suas palavras carregam juízo, glória e santidade, e essas coisas confrontam o pecado, sacodem o mundo, queimam as máscaras. O inimigo odeia a verdade, mas não pode apagá-la, e por isso os textos de João são perseguidos, distorcidos, banalizados, mas continuam de pé, porque foram escritos por um homem que não buscava aplausos, mas que permaneceu fiel até o fim.
João não vendeu o evangelho, ele o viveu. Ele não escondeu as dores, ele mostrou as cicatrizes, ele não romantizou o sofrimento. Ele o enfrentou de cabeça erguida, sabendo que a glória eterna supera qualquer lágrima momentânea. Ele não era herói, era servo. E isso é tudo que precisamos ser. Hoje talvez você esteja cansado, confuso, desacreditado, mas se você ler o que João escreveu com o coração aberto, o céu vai falar com você. Vai te lembrar que ainda há tempo, que ainda há perdão, que ainda há um chamado, que o amor não desistiu de você. João morreu com o corpo gasto, mas com a alma acesa, e sua voz ainda arde, ainda queime, ainda clama. Permaneçam, não amem o mundo, amem o Pai, Ele virá. Quem tem ouvidos, ouça, porque o tempo está se cumprindo e tudo o que João viu se aproxima com passos cada vez mais fortes. A vida de João foi mais do que uma biografia. Foi uma carta viva escrita pelo próprio Deus. Do chamado simples à visão do trono, da cruz ao Apocalipse, tudo foi parte de um plano divino. Ele começou como um pescador comum, mas terminou como o mensageiro da eternidade. E não porque buscou grandeza, mas porque buscou a presença. Ele foi moldado pelo tempo, pelas perdas, pela cruz, pelas promessas e, acima de tudo, pelo amor. Amor que suportou tudo, acreditou em tudo, permaneceu até o fim. E esse amor é o que transborda até hoje através das palavras que ele deixou. João nos mostra que seguir a Cristo não é uma decisão de um dia, mas de uma vida inteira. Não é sobre fama, é sobre fidelidade. Não é sobre barulho, é sobre profundidade. João viu o Mestre sorrir, viu o sangue escorrer, viu o túmulo vazio, viu o céu aberto. Poucos viram tanto, mas ele não usou isso para se exaltar. Usou para nos servir. Cada palavra dele é um convite, uma lembrança, um alerta, uma chama. O mundo pode ter esquecido o que é sagrado, mas João ainda nos chama de volta para o Cordeiro, para a verdade, para a luz. A geração de João passou, mas sua mensagem não. Ela permanece entre páginas de papel e entre batidas de corações. Quando o medo vier, suas palavras serão âncora. Quando a dúvida bater, serão farol. Quando o pecado tentar dominar, serão espada. João nos deixou a receita da vida. Amem uns aos outros. E isso não é fraqueza. É guerra contra o ego, contra o mundo, contra as trevas. Porque onde há amor verdadeiro, há presença de Deus. E onde Deus está, nada pode permanecer igual. João viveu isso, pregou isso, morreu nisso. E agora, cada um de nós tem uma escolha: ignorar a mensagem ou segui-la. Viver pela carne, ou andar na luz, brincar de religião, ou ser íntimo do Verbo. João nos entregou tudo: o Evangelho, as cartas, o Apocalipse. Mas mais do que isso, entregou o exemplo de alguém que não desistiu, que permaneceu, que foi até o fim, que viu a eternidade e não se apaixonou mais por esse mundo. Um homem que provou do céu antes da morte. E que agora espera entre os santos, pela volta gloriosa do Rei. Um dia a trombeta soará, o céu se abrirá mais uma vez, e aquele mesmo Cristo que João viu com olhos de fogo, voltará. Voltará em glória, com poder, para julgar vivos e mortos. Os livros serão abertos, o trono branco estará diante de todos, e nesse dia as palavras de João se cumprirão em plenitude. Os que perseveraram brilharão como o sol. Os que amaram verão o rosto do amado. E os que creram caminharão pelas ruas da Nova Jerusalém. E lá, quem sabe, poderemos olhar nos olhos de João e agradecer. Agradecer por não ter desistido, por ter escrito, por ter permanecido, por ter nos mostrado que o Cristo que andou entre nós é o mesmo que reina para sempre, que a cruz foi real, que a glória é certa, que o fim é só o começo, que vale a pena amar, que vale a pena permanecer, que vale a pena crer. João foi o último dos 12, mas talvez tenha sido o mais profundo.
porque sua voz atravessou o tempo, porque sua fidelidade atravessou as trevas, porque sua vida apontou para Jesus até o último suspiro. E agora essa voz permanece e te chama, a você que ouve, que busca, que chora, que se cansa, a você que sente que está no fim. João te diz, ele virá, acorde, ame, volte, viva, porque o mesmo Jesus que tocou João está agora diante de você, com olhos de graça, com mãos de redenção e com um chamado, segue-me. Não ignore isso, não adie, porque a eternidade não espera, ela já começou e o Cordeiro está voltando. Se essa mensagem tocou o seu coração, não vá embora sem tomar uma decisão. Jesus ainda chama pessoas como João, simples, falhos, mas dispostos a permanecer até o fim. Se você sentiu o Espírito Santo falando com você através dessa história, volte para Cristo, se entregue de novo, se arrependa, viva como quem viu a eternidade. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você nesse vídeo. Seu testemunho pode despertar outra alma. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar para a verdade. Se inscreva no canal se quiser caminhar com a gente nessa jornada de fé, com orações, histórias bíblicas e palavras que tocam a alma. E, acima de tudo, leia a palavra. Viva em santidade. Ame como João amou. Permaneça até o fim. Porque o mesmo Jesus que tocou João está voltando. Não espere mais. Decida-se hoje.